Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a técnica do caderno de treinamento. Você que tem dificuldade com a matéria de exatas, principalmente física, nós temos aqui uma técnica a apresentar para vocês hoje. Consiste no seguinte: você pega um exercício que já tenha sido resolvido e corrigido pelo professor, ou que você possa verificar que exista um exercício nessa condição num livro didático, né? Você tem lá exercícios que já estão resolvidos, mas que você tenha o desenvolvimento passo a passo de o percurso da resolução. Você tem o enunciado, você tem os dados do problema, você tem um caminho a ser percorrido até chegar na solução final. E aí você vai treinar com esse exercício, repetindo os mesmos passos que o professor ou que o livro didático lhe apresentou. Como se faz isso? Você dá uma boa olhada no exercício já resolvido, né? Ver tudo que foi feito, e aí a partir daí a gente vai treinar o seu cérebro. Vamos fazer passo a passo esse caminho. Primeiro, você vai tampar essa resolução. Você vai deixar visível somente o enunciado. A partir disso, nesse seu caderno de treinamento, você vai se orientar aqui em cima, colocando qual é o dia, o exercício de qual dia, né, que foi feito, ou qual o número do exercício do livro, por exemplo, qual a página e assim por diante, para você ter como referência e não ter que copiar todo o enunciado de novo. Então aqui vou colocar o exercício de segunda, dia 12, tal como está aqui, né, ó, segunda, dia 12. Esse exercício está sendo feito numa determinada data, você coloca a data, aí você vai ler o enunciado e vai tentar fazer o exercício. A função horária que descreve o movimento de um móvel é dada por essa expressão. Determine a velocidade dele no instante 5 segundos. Então você vai anotar algumas informações. A função horária que ele deu para você, que é para achar a velocidade, você vai colocar a interrogação e a unidade de medida para você não esquecer, e vai colocar em que momento que é para calcular isso. Aí você para e pensa, peraí, fórmula da velocidade, como é que eu vou calcular a velocidade se eu tenho a fórmula da posição? Eu não lembro como é que o professor fez isso. Todas as vezes que você errar ou não lembrar como é que isso foi feito, você tem o direito de voltar e olhar na questão que está escondida aqui embaixo da folha. Mas tem um preço a pagar. Porque se você só olha e vai fazer o certo, o seu cérebro não registra qual é o caminho correto da resolução. Ele só registra assim: houve uma falha, eu fui lá, vi qual era o segredo e vamos fazer. Pronto. Mas ele não vai lembrar depois, quando você precisar, qual era o caminho que fazia desde o início. Então você tem que fazer o seguinte roteiro: você vai passar um risco, né, onde você errou, não se usa borracha no caderno de treinamento. Você passa um risco, vai lá, dá uma olhadinha rápida e fala: eu tenho que usar a função horária da posição. Aí você vai começar outra vez, como se nada tivesse acontecido. Isso é extremamente importante. É um castigo? De certa forma é, mas também é um facilitador do desenvolvimento do seu raciocínio sequencial, onde você vai poder, ao longo dos passos em que você errar e recomeçar, você sempre lembrar de onde começa, qual é o caminho a percorrer, até onde você foi, como você passa pela enrascada que você teve ali no meio do exercício. Então, vamos continuar aqui a copiar os dados. Você vê que cada vez que você vai colocando o que você já tinha feito, você acaba ganhando velocidade de pensamento, porque você vai lembrando, né? Falou, isso aqui eu já fiz, tal. Agora eu vou lá, copio a fórmula e o que eu tenho que fazer com a fórmula mesmo? Não lembro, risco de novo. Vai lá, dá outra olhadinha. É para achar posição, velocidade e aceleração. Aí você começa o quê? Tudo de novo. Pô, professor, mas precisa começar tudo de novo? Precisa, para você lembrar, você está corrigindo os erros e você está mostrando para o cérebro uma maneira de fazer conexões que vão ficar cada vez mais rápidas, seguindo o mesmo trecho das conexões que você já havia feito com as células do seu cérebro. Então agora ele vai copiar novamente a questão, o enunciado, a função horária, e como ele percebeu lá no professor que era para determinar a posição inicial, a velocidade e a aceleração, ele já deu um passo além, porque ele percebeu, lembrou, né, que tinha que colocar as duas funções lado a lado. Ele ainda não está prático no visual, ele precisa escrever.
E aí ele fala, ah, esse aqui é esse aqui, esse sujeito, o -3 está no lugar desse sujeito, aqui tem o número 1, que está no lugar da aceleração dividido por 2. Ah, então eu sei como calcular. Aí ele vai escrever o que ele compreendeu. Ah, descobri isso, descobri esse daqui também, e descobri o valor da aceleração. O que, que ele faz? Vai comparar se ele não lembrar mais. Se ele, a partir daqui, sabe o que tem que fazer, ele continua. Senão ele volta lá, dá aquela olhadinha, né? Passa um risco. Eu não lembro mais como é que faz. Passa o risco, vai lá, dá uma checada. Eu preciso agora da equação horária da velocidade. E o que, que ele faz? Começa tudo de novo. Sim, professor, começa tudo de novo, justamente para ir reforçando aquilo que você já sabe. E sempre tentando vencer aonde você tinha se enrascado na questão. Ó, aí você vai, começa tudo de novo, copia as duas fórmulas. Não tem problema, não encare isso como uma questão assim, é um castigo. Não, encare como eu estou ganhando rapidez de raciocínio, desenvolvendo o meu intelecto na questão da lembrança, e aí vai mais rápido a situação. Aí copio agora a equação, e o que eu tenho que fazer mesmo com a equação? Substituir. Aí eu substituo. Pego o valor da velocidade, coloca aqui, pego o valor da aceleração, coloca aqui não lembro. Volta lá, passa o risco, falou, ó, aqui eu enrosquei. Volta lá, dá aquela olhadinha básica, né? Vai lá, tem que substituir o tempo igual a 5. Volta para o seu exercício e aí você vai continuar fazendo tudo de novo. Então, aparentemente, o aluno que olha para isso fala, puxa vida, né? Esse professor quer me matar, que isso? Tem que fazer tudo outra vez? Tem que fazer tudo outra vez. Por quê? Porque você vai ganhando rapidez de raciocínio, você vai lembrando quais são os passos, vai estruturando exercícios desse tipo para quando aparecer outra vez na sua frente, você puder resolver. Então aqui, ó, nesse momento, ele foi substituir o valor do -5 e foi fazer a conta de acordo com o que ele acredita que é a continuação. Então, eu tenho aqui -3 com mais 2 dá -1, ele coloca lá -1, depois ele vai multiplicar pelo 5 e vai continuar, porque agora ele pegou embalo. Ó, eu acredito que eu estou certo. Aí o que, que ele faz? Chegou no final, ele vai lá conferir. Será que eu acertei? Vamos olhar. Ele vai lá, olha, ué, deu 7? Como assim? O meu deu -5. Ele volta no caderno dele e vai tentar descobrir, né? Passa o risco ali de que ele errou e vai começar de novo. E aí ele olha para cá e fala, eu esqueci que aqui, ó, primeiro vem a multiplicação, né? Multiplicação antes da adição de números com sinais trocados. Já sei onde eu errei. Vou começar tudo de novo. E assim ele está ganhando confiança, porque ele sabe que ele errou. Mais do que isso, ele está deixando no caderno, por não estar usando borracha, um registro de quantas vezes ele erra aquele exercício para saber se esse exercício é muito difícil mesmo ou se ele tinha uma certa dificuldade. E para estudar para uma avaliação, por exemplo, ele pode simplesmente verificar no caderno todos os exercícios que tem a maior quantidade de erros. E aí ele vai dar uma olhada só naqueles que ele errou mais, para ver se, né, dá uma reforçada e lembra como faz. Ó. Substituir o 5 de novo. Aqui ele enxergou que ele tinha errado. Agora ele vai fazer a multiplicação primeiro. E aí depois a adição. Beleza. O meu deu mais 7. Vamos ver se era isso mesmo. Eu não lembro. Volta lá, olha o caderno. Eu esqueci de colocar a unidade de medida. Faltou colocar metro por segundo. Gente, se você voltar lá agora no seu caderno de treinamento e colocar o metro por segundo, tudo que foi feito vai por água abaixo. Por quê? Quando chegar na próxima avaliação, você vai esquecer de colocar a unidade de medida também. Seja ela qual for, se é metro por segundo ou se é outra unidade. Porque você está acostumado a não colocar a unidade. Então, essa é a hora-chave. Você tem que deixar o exercício perfeito. Não vá colocar aqui metros por segundo e completar o exercício. Não, passa o risco, começa de novo e vai todo o caminho até que você fala, agora eu consegui, né? Olha, eu estou lembrando tudo. Coloquei as duas equações, comparei as duas, achei a posição inicial, lembrei da velocidade, achei a aceleração, peguei a equação horária da velocidade, substituí os valores, depois eu substituí o dado do problema, que era o t igual a 5, né? Fiz o cálculo bonitinho, né? A primeira multiplicação, depois eu somei
E agora eu coloquei a unidade de medida. Ahá! E agora eu sei que eu acertei tudo. Então, olha só, tem um erro aqui, outro erro aqui, outro erro aqui, outro erro aqui, mais 3 na página anterior. Você errou 7 vezes, 6 vezes, vai, vamos contar. 6 vezes até fazer uma vez certa. Isso é um dado importante. Quando você pega outros exercícios que são parecidos com esse e que você começa a errar uma vez, duas vezes no máximo, você fala, poxa, tô aprendendo, eu tô ficando mais focado em perceber se eu, quando eu erro, para evitar esse erro. Para isso que o caderno de treinamento serve. É um caderno trabalhoso, nesse sentido que você não pode usar borracha, mas, cara, olha, fica tudo registrado onde estão os seus erros e o que fazer para evitá-los. Você pode até aproveitar essa ideia, ó, comparando aqui com o resultado, você pode até aproveitar essa ideia e montar uma tabelinha de todos os exercícios que você vai montando. Ó, a data, o exercício daquele dia, daquela data, ou da continuação que o professor foi dando na sala, ou que está no livro, por exemplo, colocar a página, por exemplo, do livro, o grau de dificuldade que você encontrou, se é fácil, médio ou difícil, isso é bom para fazer comparação. O tempo, você pode marcar o tempo. Quanto tempo eu levei para fazer esse exercício? Olha só. E o número de erros que você conta ali. É muito interessante. Pensa do ponto de vista do pai e da mãe, né? O pai e a mãe falam assim, deixa eu dar uma olhadinha no seu caderno, né? Aí ele pega o caderno aqui, dá uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erros. Ô filho, está errando, hein? Aí vê outros exercícios para frente, errando cada vez menos, fala, nossa, tá melhorando. Se tiver errando mais, fica aquela dica, né, para o pai falar assim, peraí, é a matéria que está difícil, o professor que não está sabendo te explicar, você está com dificuldade de entender, está faltando conhecimento anterior dessa matéria para você. Se tiver, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos procurar na internet juntos, tem uma videoaula, alguma coisa do tipo, ou eu vou te pagar um professor particular, ou então eu vou te ajudar se eu souber. E aí tem uma interação pai-filho muito boa acontecendo por conta do caderno de treinamento. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar essa técnica, ela é muito legal, mas tem que se dedicar, né? Tem que botar fé que quanto mais você copia aonde você errou, menos você vai querer errar das próximas vezes, e aí você vai estando mais focado e vai poder resolver tudo direitinho. Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos aí.